Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já se perguntou o porquê as coisas funcionam como são? Então esse podcast é feito, meu amiguinho, minha amiguinha, pra você. O nosso É Por Isso de hoje ele é muito especial, porque a gente está celebrando, nesse dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E para explicar por que o Dia das Mulheres existem, eu tô aqui com a Ira Morato, que é lá do podcast Mundo Freak, e é também gerente de mídias sociais. Seja muito bem-vinda, tia Ira. Oi, galerinha, tudo bem? Vamos aprender muito sobre o Dia Internacional das Mulheres hoje. Então, para começar, tia Ira, explica para os nossos ouvintes como é que surgiu o Dia Internacional das Mulheres. Vamos lá, pegue o seu caderno e a sua caneta para você anotar. Como data comemorativa, o Dia Internacional da Mulher, ele foi criado após várias manifestações e movimentos de luta das mulheres, em vários anos e em vários países. Mas alguns desses acontecimentos marcam como surgiu a data. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em 1908 nos Estados Unidos, com um encontro mais de 1.500 mulheres para uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. Então a gente já tem este movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas ele não foi único. A Clara Zetkin, professora, jornalista e ativista política, durante a Conferência de Mulheres Internacional Socialista em Copenhague, na Dinamarca, sugeriu que o Dia da Mulher passasse a ser celebrado todos os anos. Mas ninguém ali definiu data e nem como seria. São movimentos diferentes, mas que também estavam lutando pela mesma causa. A partir de 1913, as mulheres russas passaram a celebrar a data em manifestações realizadas no último domingo de fevereiro. Aí, em 8 de março de 1917, ainda na Rússia Imperial, aconteceu uma grande passeata de mulheres em protestos contra a fome, o desemprego e as condições ruins de vida naquele país. Homens, operários e metalúrgicos se juntaram a elas na manifestação, o que acabou por precipitar a Revolução de 1917. Mas foi somente em 1975, no dia 8 de março, que foi instituído como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. Eu queria entender um pouquinho, antes efetivamente desse dia ser criado, que a gente entende que é uma data para celebrar essas lutas por igualdade, né, por direitos iguais, como é que era a vida, o dia a dia das mulheres? Como é que era antes desse primeiro movimento para poder trazer igualdade, de certa forma, para elas? É muito importante a gente conhecer a luta das mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, porque ele reflete o nosso dia a dia hoje. Antigamente, era tão mais difícil que as mulheres não podiam nem sair de casa para votar. Eram somente os homens que decidiam quem iria governar os lugares onde toda a sociedade estava morando. Então, além desse detalhe, as mulheres ou não podiam sair para trabalhar, ou quando saíam para trabalhar, elas viviam em condições muito mais baixas que os homens. Condições não somente de salários, mas condições trabalhistas. Então, a diferença era muito maior. Estava conversando esses dias com os meus filhos e a Luísa me perguntou, mas por que não tem Dia do Homem? Você pode explicar pra gente por que não tem Dia do Homem? Quer dizer, evidentemente que a gente mais ou menos entende o motivo pelos quais não existe a necessidade, digamos assim, de ter a celebração num Dia do Homem, mas por que é, ao seu ver, que a gente não tem um Dia do Homem? Na verdade, a gente tem sim. É isso aí. Dia 15 de julho é Dia do Homem. Mas acaba-se não comemorando, e eu coloco muitas aspas aqui,
Porque todo dia já é dia do homem. É verdade. Todo dia já é dia do homem e da mulher. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele foi instituído por causa das suas lutas. E não para que ela fosse opositora ao homem. Não para que ela seja oposição ao homem, sabe? Temos um Dia da Mulher porque nesse Dia da Mulher é contra o Dia do Homem. Não, o Dia da Mulher ele foi instituído porque ele precisava ser instituído como uma forma política de atuação das mulheres, em defesa dos seus direitos, em defesa das suas vidas e, consequentemente, em defesa das suas famílias. Perfeito, é exatamente isso. E eu queria te fazer uma segunda pergunta, na verdade, sobre essa discussão, Tiaíra, que é o seguinte: ao seu ver, por que é tão importante, né, todas as pessoas, sendo ela homens, né, meninos, mulheres e meninas, serem tratadas iguais? Por que é fundamental a gente toda hora, sempre que possível, tratar e trazer esse olhar de igualdade para essa discussão? É importante a gente tratar as pessoas como iguais, porque é importante que a gente respeite as pessoas assim como a gente gosta e quer que respeitem a gente também. Somos pessoas diferentes, temos diferenças nas nossas culturas e na nossa história, e é importante que a gente conheça essas diferenças para que a gente se respeite como igual. Excelente, Thierry. Olha só, eu queria fazer uma vírgula aqui, uma licença poética e sair um pouquinho do personagem, digamos assim, do tio Samuel, para falar um pouquinho com a mamãe, com o papai, com o vovô e com a vovó, enfim, e também com os nossos amiguinhos, né, com você, meu amiguinho e minha amiguinha que tá nos ouvindo agora, porque esse é um tema que a gente trata, eu já trato isso de certa forma junto com a minha esposa e com os meus filhos, e eu acho fundamental a gente levar essa discussão para dentro de casa, da importância de você, meu amiguinho menino, e você, minha amiguinha menina, serem percebidos como iguais, né? Que não existe nenhum tipo de diferença entre vocês e entre qualquer pessoa, bem isso que a Tiaíra colocou. A gente precisa e deve sempre que possível reforçar isso, porque às vezes alguns movimentos muito pontuais tentam tratar de se perceberem ou de se valerem melhores do que de fato são, e não há diferença, não pode haver diferença entre nós, né? Somos todos um, de certa forma, e isso é fundamental para que a gente se desenvolva como sociedade. Então, voltando agora pro personagem tio Samuel, eu queria te fazer uma pergunta, Tiaíra, para entender, na verdade até dividindo contigo, que o nosso programa Por Isso ele é um programa de cenários imaginativos. A gente traz situações hipotéticas que muitas vezes são construídas pela imaginação, digamos assim, né? Do Bruno, da Luísa, que são meus filhos, e de uma enorme comunidade de amiguinhos e amiguinhas em todo o Brasil, e até fora do Brasil, que mandam pra gente perguntas, curiosidades ou questões pra gente tentar responder aqui. Mas eu queria que você imaginasse, porque esse é um pouco o nosso exercício aqui hoje, como é que você perceberia um mundo onde, hipoteticamente e tristemente, não existissem mulheres. Nossa, ia ser uma loucura, gente, uma loucura. Primeiro que biologicamente, né, se está faltando um dos dois, como é que vão gerar outras pessoas, não é mesmo? Se só tem uma de uma espécie, sendo que nós somos espécies que precisam de dois para se procriar, então sem um já não vamos ter, né? Então a gente já tem um grande problema aí de não ter mais pessoas. E mesmo que a natureza encontre um jeito que eu não faço ideia de como seria, o Parque dos Dinossauros está ali, mesmo que a gente encontrasse um jeito e ainda assim socialmente não existissem mulheres ou não existissem os homens, ainda assim, olha o colapso que a gente poderia viver sendo com uma espécie só decidindo tudo, sabe, sem entender o outro indivíduo, sem conhecer o indivíduo. Então, assim, é bom que sejamos dois, né? Porque um se apoia no outro. Perfeito. Então, tio Gui, é por isso que o Dia das Mulheres existem. Tiaíra, muito obrigado pelo teu tempo. Eu queria muito que você contasse aqui pra gente como é que a gente pode acompanhar o teu trabalho lá no podcast Mundo Freak. Como é que a gente conhece mais sobre o teu trabalho, Tiaíra? Se você gostou desse programa e quer ouvir histórias de mistérios, histórias de deixar arrepiado e quiser conhecer mais do meu trabalho, você pode acessar Ira Croft nas redes sociais e Mundo Freak. Muito bem. E se você, meu amiguinho e minha amiguinha, quiser mandar o seu IC ou
quiser perguntar alguma coisa pra gente poder responder aqui, não é por isso, é muito simples. Você pede pro papai, enfim, pra mamãe adicionar a caixa de voz, né, o número do celular que a gente vai passar aqui pra vocês do WhatsApp, que é o 19 99 583 7327, repetindo, 19 99 583 7327, e manda pra gente um recadinho, né, uma mensagem de voz com a tua dúvida, com o seu IC, com o seu... Eu quero entender como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, para que a gente possa convidar pessoas muito bacanas, como a Tia Ira, que esteve aqui com a gente hoje. E eu queria, por conta disso, Tia Ira, te agradecer demais e te deixar já um convite agendado aí pra gente em breve voltar a falar sobre temas horripilantes aqui, não é por isso, tá bom? Ah, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a você que está aqui ouvindo também, e eu já estou super animada por essa edição de Dar Arrepios. Então tá bom, Tia Ira, um grande abraço pra você, a gente se volta a falar em breve, mas muito obrigado de novo pela tua participação e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.